Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos oficialmente para 2026 aqui no canal. Bom, Isaac Maneta, por que você demorou tanto para lançar vídeo aqui, Isaac? Bom, eu falei, eu vou esperar passar meu aniversário. Só que daí meu aniversário é dia 22 de janeiro. Aí, no dia que eu ia voltar a lançar vídeo pro YouTube, não voltou minhas aulas. Então eu falei, vamos esperar começar fevereiro, né? Mas então estamos aqui em fevereiro para iniciar o ano de 2026. E não podia começar diferente, senão lendo o livro do Felipe Neto. Gente, isso daqui é etiqueta de nome meu da escola do ano passado, que eu vou ter que mudar. Que agora eu tô no segundo ano do ensino médio, gente. Passei de ano finalmente, graças a Deus, né? Bom, esse ano, gente, infelizmente não teve lista de material escolar. Né? Mas fazer o quê? Agora já era. Mas vamos começar o conteúdo de hoje? Bom, ano passado a gente terminou o livro. Não, a gente não terminou, a gente não tá nem na metade desse livro. Mas a gente parou em... a gente leu o Lava Jato e as eleições. A gente surge um líder não. Volta. Quem é esse maluco? Volta mais um. Aqui. A gente parou no Operação Lava Jato. O golpe. Enfrentando o conservadorismo. A gente parou nesse. Aí agora, hoje, como eu havia falado no último vídeo, nós vamos ler Novos Tempos, Novos Públicos. Mas antes da gente começar oficialmente a ler esse livro, primeiro clube do livro do ano, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Sai um vídeo por... não é um vídeo por dia, sai 2 vídeos por semana, toda segunda e toda sexta. E você não pode perder nenhum. Então vamos começar? Então vamos lá. Novos tempos, novos públicos. Até 2016, não pensávamos que crianças pudessem acessar o YouTube. Era uma questão de praticamente não existia. Elas eram uma minoria tão insignificante que não despertava qualquer preocupação entre os criadores de conteúdo. O foco estava nos adolescentes, jovens e adultos, entre 13 e 25 anos. O próprio YouTube deixava claro que era uma plataforma proibida para menores de 13 anos, delegando aos pais a responsabilidade de monitorar o acesso de seus filhos ao site. Né? Antigamente, aí nos primórdios do YouTube, 2010 aí pra cima, tinha essa, menor de idade que, tipo, criança não pode entrar no YouTube, porque falava muitos palavrões, né? Hoje em dia, né, não é assim. Hoje em dia tem até o YouTube Kids, que é só coisas pra criança mesmo, que passa Marcha e Urso, Lucas Neto, o que mais? Até um muçulmano que fazia rap, agora ele faz rap pra criança. Gato Galáctico. Então, antigamente não tinha isso. Antigamente era só adolescente realmente que entrava no YouTube. E vocês podem fazer isso mesmo com o exemplo do Felipe Neto. Assiste um vídeo dele de 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. De 18 para baixo ele para de falar palavrão. Mas de 17 para baixo, assiste um vídeo do Felipe Neto. E tenta não encontrar um palavrão. Mas é isso. Mas sempre tinha, né? Óbvio que tinha adolescente que entrava. E aqui fala que era responsabilidade dos pais proibir as crianças de falar. Continuando. Havia pouquíssimos canais para crianças, como alguns com desenhos infantis e músicas, mas quase nenhum criador se dedicava a elas. Em função disso, os maiores criadores de vídeo da plataforma eram quase todos jovens que falavam todo tipo de palavrão e contavam piada de cunho sexual, como eu, Whindersson Nunes, Kéfera e Cauê Moura, e entre outros. E fazíamos muito sucesso. Bom, o que está falando? Não é que não existia, né? Então, não é que não existia criadores de conteúdo.
Até existia, mas não era o foco. O foco realmente era adolescentes e adultos e velhos. Não, velhos não, meu Deus do céu. Senhores de idade, né? Aí, por exemplo, o Lucas Neto, ele sempre quis se dedicar a crianças. Mesmo falando palavrão, ele sempre quis se dedicar às crianças. Só um minuto, gente. Vou ingerir um doce. Ele sempre queria falar isso. E aqui tá falava, ó. E as outras, e a maioria falava as piadas de cunho sexual, né? Envolvendo coisas de órgão masculino, feminino, palavras de baixo calão, que é o que mais tinha naquela época. Só que hoje em dia o YouTube preza mais por essas coisas aí, daí até bloqueia, dependendo da quantidade de palavrão que você fala. Vamos lá. Foi apenas em 2015 que o YouTube lançou o YouTube Kids, uma versão da plataforma exclusivamente voltada para o público infantil. A despeito dos palavrões e das piadas de cunho sexual, quase todos os meus vídeos e de outros criadores de conteúdo parecido eram aprovados no YouTube Kids. E ninguém tinha se dado conta de que ele poderia ser um problema. Ninguém nem questionava essa inclusão de nossos vídeos numa plataforma infantil. Porque, na minha opinião, nessa época, nem a equipe do YouTube Brasil acreditava, na verdade, acreditava na versão Kids da plataforma. Era um período anterior à invasão das telas digitais na educação infantil. Acreditava-se que as crianças não viam o YouTube. Aqui está falando que mesmo com a plataforma, os vídeos do Felipe Neto, por ter essas coisas de cunho sexual, acabou entrando na plataforma. E ninguém questionou. Tipo, ai, nossa, porque o vídeo do Felipe Neto fala tanto palavrão tá na plataforma do YouTube Kids. Ninguém deu trabalho de falar. E aqui tá falando que nem o YouTube do Brasil dava importância para essa versão. Porque o povo queria focar no YouTube normal, né? O YouTube tava começando a crescer oficialmente, né? Tinha bastante gente já na plataforma trabalhando dentro dela ou consumindo conteúdo. Então eles queriam focar só na empresa, né? Na normal, né? Não na Kids. Mas hoje em dia tem. Quando voltei de vez para a plataforma em 2016, comecei a produzir vídeos diariamente, mas com um conteúdo mais divertido e menos polêmico. Eu estava cansado daquela postura combativa, gritalhona e rabugenta. Então, aos poucos, fui mudando meu conteúdo para ser mais alegre, brincalhão e engraçado. Assim, o canal começou a atrair mais público do que jamais havia atingido. A cada mês, as visualizações dos inscritos aumentavam. E a cada novo vídeo, mais palavrões e piadas de muito mau gosto. Mas isso eu só fui perceber mais tarde. Bom, aqui tá falando que o Felipe Neto, depois que ele voltou para as redes em 2016, ele parou por causa das eleições lá, que ele começou a falar um monte de merda na internet lá das eleições, falando mal do Lula, mal do caramba 4. Aí quando ele voltou, ele decidiu parar com a fase rabugenta dele, que é aquela fase do não faz sentido, que ele xingava tudo e todos por causa do tal, você tá usando colorido, você é viado. É isso que ele falava. Eu odeio cor, porque é coisa de viado. É isso. Mas, com isso, dele mudar uma personalidade, fazer vídeos que der mais risada, isso fez ele se tornar um dos maiores canais mais assistidos do Brasil. Só que o que não mudou foi os palavrões, piadas de mau gosto. Principalmente zoando o corpo do Bruno, mesmo sabendo que ele não achava ruim, né? Isso aí, eles xingavam em público. E às vezes, né? Também passei a gravar com o meu irmão Lucas Neto, que havia criado um canal próprio. Junto, estudávamos o algoritmo e importávamos conteúdos e tendências de todos os cantos do mundo, até canais asiáticos. Aqui, só um adendo, que aqui, esse negócio aí que eles pulavam de todo mundo, eles faziam tags, provavam conteúdo, provavam comidas asiáticas. Inclusive tem um vídeo provando doces asiáticos, provando comidas salgadas asiáticas.
Então, é isso que eles falam. Eles pegam coisas ao redor do mundo para fazer no YouTube no Brasil. Continuando. Observamos que em alguns países como Estados Unidos e Rússia, o YouTube estava sendo invadido por crianças. Provavelmente impulsionados pelo barateamento de smartphones e tablets. Os pais já deixavam os filhos usar mais a internet sem supervisão. Era questão de tempo que o mesmo acontecesse no Brasil. Então aqui só está falando que, né, na Rússia, aqui ó, tá falando que é Rússia, Estados Unidos, como os smartphones, tablets e etc. eletrônicos, que pode ter YouTube, baratearam, todo mundo comprava pros filhos calar a boca, pros filhos não encher o saco, e aí ficava assistindo. Então começou a encher o YouTube de criança, encher. É só isso que ele tá falando, gente, eu tô falando meio baixo que meu pai tá dormindo. Por exemplo, aqui onde eu tô agora, era minha sala, agora é meu quarto. Mas agora o meu quarto é aqui, o quarto dos meus pais é lá em cima, no segundo andar. Então se eu falar muito alto, do jeito que eu falo, eu vou acordar meu pai e ele vai me xingar. Continuando. Aí aqui ele tá falando que depois que barateou tudo ali, era questão de tempo de vir pro Brasil. E eu concordo, óbvio. Lucas tinha o perfil, o gosto e a vocação para criar conteúdos para crianças. Elaboramos um plano e pusemos em ação em 2017. Eu continuaria produzindo meu conteúdo para adolescentes e jovens adultos, enquanto Lucas começaria focando em adolescentes e aos poucos deixaria seus vídeos mais infantis. E assim fizemos. Sempre que aparecíamos juntos, batíamos milhões de visualizações. Bom, outro adendo, estava falando aqui, é que o canal Irmãos Neto, que é o conjunto de Felipe e Lucas Neto juntos, foi o canal que bateu recorde. Tipo, em menos de 24 horas eles bateram 5 milhões, não, eles bateram 1 milhão de inscritos em menos de 24 horas juntos. Em um canal. O YouTube nunca bateu esse recorde. E outra coisa, a gente já pode ver o que está acontecendo, né? O Felipe continuou fazendo conteúdo para adolescente jovem e adolescente adulto, que é o que ele faz agora, né? Tipo, gravando vídeo de panetone, chocotone, vídeo de ovo de Páscoa, jogando Minecraft. O que mais que ele faz? Jogo de desafio Cidade Dorme, que é o que tá na média, que é o que tá na moda, né? Média, que tá na moda entre adolescentes. Agora, já o Lucas, vamos voltar lá em 2017, ele começou o vídeo com crianças. Inclusive ele até contratou crianças para trabalhar com ele, a Gi, que tá com ele até hoje gravando, o Balbi, só que o Balbi já saiu, né? Gente, como é que eu sei disso? Eu já gravava, eu assistia o Lucas Neto, assistia, não assisto mais. Tinha a Dai, tinha quem mais? Tinha o Rony, figura que todo mundo gostava, até eu gosto dele até hoje. Então, o Lucas começou com isso, contratando crianças para trabalhar com ele, para chamar crianças. Então isso foi uma puxada aí. Aí depois, com o tempo agora, ele tem empresas próprias, que os vídeos dele, né, agora ele não grava muito mais, né, pro canal dele. Agora ele não aparece muito, agora é só atores, né, as pessoas que trabalham para ele. Né, que ele falou que aposentou lá para ficar com a família, e eu entendo ele, eu também faria isso. Mas agora, os vídeos, antes deles lançarem para o YouTube, eles precisam de uma aprovação por nutricionista, por pedagogo, por nutricionista no caso de for coisa de alimentação, pedagogo no caso se for coisa educativa, psicólogo se for coisa emocional. Então tem muita coisa. E eles conseguiram o objetivo deles. Continuando. Naquele mesmo ano, uma grande editora me procurou para lançar um livro-revista voltado para o público jovem, que trazia literatura misturada a passatempos e curiosidades. Gostei da ideia e decidimos chamá-los de Livrão. Vocês conhecem o Livrão, né, gente? E cadastrá-lo como livro tradicional para tentar figurar na lista de mais vendidos do ano.
Esse livrão aqui não é aquele roxo ainda. Se vocês já tiveram o livro do livrão do Felipe Neto, eu já tive um, que é o mais novo, que foi o último que ele lançou, que foi o livrão, né? Que é de passatempo, que foi o roxo. Né? Que ele tá com o cabelo roxo e rosa. Mas o primeiro livrão que ele lançou, ele tava com o cabelo vermelho, com uma capa amarela, vocês devem conhecer. Ó, vou por aqui, ó. É esse livrão aqui que vocês estão vendo agora, tá bom? Estão vendo alguma parte do vídeo? É esse livrão aí que vocês estão vendo, ok? O que mais? Aí aqui tá falando que ele deu a ideia dele, que deu a ideia de chamar de livrão, porque é um livro grande, então é livrão, né? Juro, Isaac. É, eu juro. Vamos lá. Na seção de jogos e brincadeiras, havíamos definido que o livro-revista manteria a pegada do canal, incluindo as piadas mais pesadas e de cunho sexual. Em função disso, em uma das páginas, a editora havia incluído uma versão impressa de um dos quadros da maior audiência do meu canal no YouTube. Casa, Mata ou Trepa, em que o apresentador recebe convidados e o desafia a dizer da lista de 3 celebridades sorteadas com quem eles casariam, ou trepariam, ou quem matariam. Gente, todo início do vídeo lendo o livro eu falo, mas isso eu não esqueci de falar, então eu vou falar agora. Tá sendo barba aqui. Gente, tudo que eu falar aqui é sobre o livro. Opinião política. Esse livro fala sobre política. Opinião política. Opinião sobre tal assunto. Eu vou contextualizar com vocês de acordo com o que está no livro. Pra você que não sabe o que é casa, mata ou trepa, era um vídeo que o Felipe Neto fazia no canal dele, que é tipo casa, mata ou beija, mas ao invés de beija, é trepa. Trepa significa fazer sexo, ok? É isso. É o ato de fazer sexo. Trepar, ok? Continuando. Eu, bem como outros criadores, tinha publicado vídeos assim, e eles jamais haviam causado qualquer polêmica. Então, tipo, os vídeos que ele fez sobre esses vídeos, Casa Mata ou Trepa, ele já tinha gravado vários, e nenhum deu problema. Nenhum, porque, tipo assim, saiu o Pablo Vittar em um deles, ele mataria eu porque eu sou gay. O Pablo Vittar não fala isso, né? Então não gerou nenhuma polêmica. É um exemplo, viu, gente? Próximo. A página já estava definida e havíamos avançado nas conversas para discutir o aspecto comercial do livro. Sinalizei à editora a dificuldade em vender produtos relacionados a mim, sobretudo considerando a faixa etária do meu público de 13 a 25 anos. Os mais jovens estão numa idade em que os pais já não atendem a tantos caprichos e preferem dar presentes em datas especiais. Já aqueles entre 18 e 25 anos sentem vergonha de pedir coisas aos pais e, em geral, ainda não têm renda para gastar com produtos superfluos. Eu acho que superfluos, eu não sei muito o que é, mas superfluos eu acho que é inúteis. Aqui tá falando que o Felipe alertou a editora para que a editora saiba, né, que o Felipe Neto tem uma certa dificuldade de vender produtos dele. Por causa que o Felipe Neto, mesmo sendo uma pessoa muito amada, ele também foi uma pessoa muito odiada. Então, ele sempre vai ser. Ele é uma pessoa muito amada por 46 milhões. Acho que ele tem 46 milhões no YouTube. Mas tem aqueles que não gostam do Felipe, pela opinião política dele principalmente. É o que eu falei. O Felipe, ele é a favor do Lula. Direito. Já volto. Voltei. Bora? Passa aí. Nem lembro onde a gente parou, peraí. Vou comer aqui e eu já volto.
Ok, oficialmente estou de volta. Vamos lá então. Continuando, né? Vou pegar o livro. Isso aqui. Bom, aqui tava falando. A última coisa que eu falei que era que o Felipe Neto lá falou pra editora que as coisas dele não eram muito bem recebidas. Porque tanto tem muita gente que gosta dele, ao mesmo tempo tem muita gente que odeia ele de paixão. Continuando. Vamos ver o que a editora fez a respeito. Por isso, a estratégia da editora foi adaptar o produto, passando num público ainda mais jovem e que estava começando a movimentar o canal. Comercialmente era uma ideia excelente. Se conseguimos apresentar o tal livrão como um produto mais educativo, que levasse literatura para as crianças e pré-adolescentes, poderíamos fazer com que muitos pais presenteassem seus filhos com esse produto. Topei, pedindo para incluir brincadeiras modificando partes do livro, que passou a ter coisas como pinte você mesmo o cabelo do Felipe Neto e veja qual cor do cabelo combinaria com sua personalidade. Ninguém lembrou daquela página. Aquela maldita página. Foi um dos maiores erros da minha vida, que me traria repercussões que nem em meus piores pesadelos eu poderia imaginar. Mas naquela época eu não fazia ideia do que estava por vir. Pelo contrário, o livro se tornou o título mais vendido do ano no Brasil, com 149 mil cópias impressas e comercializadas em Tulo, em apenas 4 meses, sendo 25 mil só na pré-venda. Para o cenário brasileiro, aquilo não era um best-seller, era um acontecimento que prosseguiu no ano seguinte, atingindo centenas de milhares de cópias vendidas. Eu só aproveitava o sucesso e pensava em como continuar meu canal e minha carreira. Gente, a gente tá lendo bastante até, viu? Aqui, ó. A gente tá na página 46 já. Deixa eu ver quantas páginas tem. 365. Não. Aqui, ó. 373. Próximo. Segundo o nosso plano inicial, Lucas e eu continuávamos empenhados em atingir adolescentes e jovens adultos, falando os tradicionais palavrões, mas já começando a maneirar para que o Lucas pudesse focar em conteúdo mais infantil. Então o Felipe e o Lucas ainda falavam aquele palavrão moderado, mas agora eles começaram a baixar para um palavrão menos pesado. Tipo, seu otário, trouxa, que nem é muito palavrão, é otário. Nossa, otário. Gay. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá. Eu tinha muito medo do que essa mudança poderia representar para o meu canal. Não conhecia nenhum grande comunicador que tivesse feito uma transição drástica como aquela, trocando o linguajar mais pesado por um comportamento mais família, e eu temia perder inscritos e visualizações. Então, o maior medo do Felipe Neto era quais que seriam as consequências do Lucas mudar de público adolescente para jovem adolescente para crianças, né? O que traria para ele? O que traria? Eu vou parar de seguir o Felipe Neto porque o Felipe Neto não fala mais palavrão. Eu gosto dele falando palavrão. Esse era o maior medo dele, de perder inscritos, perder visualização e aí ele fracassar de novo na vida dele, que nem ele já fracassou várias vezes. Eu era um passo no escuro, mas ainda em 2017 decidiram com tudo em mudar de vez. Era hora de dar um basta e provar que eu conseguiria fazer sucesso sem precisar mandar as pessoas enfiarem coisas em lugares íntimos. Eu iria me redescobrir como comunicador e mostrar que era possível ser engraçado de outra forma, sem esse recurso fácil e manjado. Além de eliminar as piadas de cunho sexual, decidi que o canal não teria mais palavrões. Ainda mandava um aquilo e outro ali, mas editava com um pi, que é o clássico, né? Alguém solta um palavrão e pi.
Então, o que o Felipe falou? Então, assim, o Felipe falou, ai, pelo amor de Deus, chega, dane-se o que o povo vai falar de mim, dane-se. Ai, eu vou tirar as palavrões sim, eu vou tirar isso sim, porque eu quero. Quero mudar de vida, quero mudar de estilo, e é isso que ele fez. E tá aí, né? Tantos milhões de seguidores, quase o Brasil inteiro. Se não for um país inteiro, já é um país, eu acho, inteiro. Então, por exemplo, eu comecei o canal não falando palavrão, né? Eu não comecei o canal falando palavrão, porque eu também nem tinha idade de falar palavrão, gente, mas agora, 16 anos, na cara, nas costas. Então agora eu sou mais livre pra falar isso. Então agora se eu quiser soltar algum palavrão aqui, de vez em quando eu vou soltar. É o que eu já tinha falado pra vocês no final do ano passado. Se eu não falei, eu vou falar, galera. Sou um adolescente de 16 anos. Eu não vou ficar me prendendo de falar palavrões porque eu tô gravando pra vocês. Não. O YouTube não proíbe a gente de falar palavrões. O YouTube tá pouco se lixando se eu vou falar palavrão ou não. Então, eu vou falar palavrões sim, se eu precisar. Mas também é o que eu falei, eu não vou ficar soltando uns palavrão aí sem motivo nenhum, né? Então vamos lá. Lucas e eu decidimos arriscar e começar um canal do zero no YouTube. Produziríamos um conteúdo familiar livre de polêmicas, palavrões ou conotações sexuais. E por isso decidimos morar juntos. Eu ainda residia no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, enquanto o Lucas morava no Recreio. Escolhi uma casa bem espaçosa na Barra da Tijuca, que seria cenário, estúdio e personagem do canal. Passamos semanas mergulhados no projeto, escolhendo cada detalhe e gravando um vídeo atrás do outro. No dia 31 de julho de 2017, lançamos o canal Irmãos Neto e quebramos o recorde histórico do YouTube, com 1 milhão de inscritos em menos de 24 horas. É o que eu falei. Né? No vídeo de estreia onde mostrávamos a mansão pela primeira vez, atingiu mais de 35 milhões de pessoas. As crianças adoravam aquela união familiar com vídeos leves que podiam ser vistos com os pais na sala. O timing também não teria sido melhor. Pusemos a ideia no ar bem quando o público infantil brasileiro estava chegando em peso no YouTube. Havíamos acertado na mosca, então eles começaram com o canal Irmãos Neto bem no centro, no momento que começou a explodir o YouTube de criança. Foi em 2017. Agora vamos lá. Em meados de 2018, os Irmãos Neto era o maior fenômeno da história do YouTube Brasil. O meu canal pessoal seguia batendo recordes de visualizações e o canal infantil do Lucas havia se tornado o maior do país e um dos maiores do mundo. Todos com identidade própria, sem linguajar chulo, nem piadas de cunho sexual. Parecia que havíamos atingido o paraíso, até que chegaram as eleições presenciais. E agora vamos lá. Quem é esse maluco? Ai, merda, perdi. Quem é esse maluco? O próximo a gente vai ler. Vai ler agora, tá bom? Lê. Um minuto, gente. Vamos lá. Quem é esse maluco? Começando agora. Não é um episódio, não é um capítulo muito curto, não. Tá, vamos lá. Foi em março de 2011 que tomei conhecimento da existência de Jair Bolsonaro, então deputado federal do Rio de Janeiro. Eu morava no bairro das Laranjeiras e assistia ao CQC na minha televisão de 55 polegadas, ou igual a mim. Um dos primeiros luxos que me deram de presente. Que eu me dera de presente, ele comprou para ele mesmo. O programa misturava jornalismo com comédia, e se por um lado noticiavam grandes escândalos e denúncias,
por outro lado, se divertiam e nos divertiam, aproximando câmeras e microfones de rostos políticos para pegá-los desprevenidos. Naquela noite, o CQC anunciou que o deputado Bolsonaro, então filiado ao Partido Progressista, que de progressista não tinha nada, participaria do quadro O Povo Quer Saber, com perguntas do público. Eu não conhecia e me sentia desatualizado da política, mas resolvi assistir. Bolsonaro foi apresentado como um político polêmico, famoso por não ter papas na língua, lutar pelo militarismo e ser contra os direitos de pessoas homossexuais. Então, no caso, ele é contra os gays, para ser mais fácil. Ai, gay não tem direito de estudar, gay não tem direito de trabalhar, gay não tem direito disso. Ok? Porque gay, vão falar que não é humano, é errado. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho no fundo, é minha scooter carregando as coisas. Pelo visto, era só mais um conservador querendo atenção, do qual a televisão se aproveitava para gerar mais audiência. Fui até a cozinha, que era integrada à sala e de onde era possível seguir o programa. Enquanto mexia na geladeira, ouvi uma senhora perguntar: "Está com saudades do Lula?" Dei um sorrisinho. Sabe aquele sorrisinho? O que aquele político de direita teria a dizer sobre o Lula, o terrível e malfadado Lula? Malfadado Lula. Não, de jeito nenhum, né? Tenho saudade de várias sérias. De jeito nenhum, né? Tenho saudade de pessoas sérias. Como Médici, foi a resposta. O sorriso sumiu do meu rosto e corri de volta para a sala. Não era possível que uma emissora de TV aberta estivesse vinculando aquilo. E a dinâmica continuou. Do que você tem mais saudades da ditadura? Do respeito, da família, da segurança, da ordem pública e das autoridades que exerciam a autoridade sem enriquecer. A garrafa de água de plástico caiu da minha mão. A entrevista prosseguiu e assisti, boquiaberto, ao show de horrores que impactaria milhões de brasileiros nos dias seguintes. Teve perguntas sobre bomba atômica. Só é respeitado quem tem o poder de intimidar. A postura dele, caso encontrasse o filho fumando maconha, daria umas porradas nele. A possibilidade de ter um filho gay, isso nem passa pela minha cabeça, porque tiveram uma boa educação. Ou de participar de um desfile gay. Acredita em Deus, tem uma família e a família tem que ser preservada a qualquer custo. Cotas. Não entraria num avião pilotando por um cotista e nem aceitaria ser operado por um médico cotista. O pior estava guardado para o final, quando a cantora Preta Gil perguntou a Bolsonaro qual seria a reação dele se o filho dele se apaixonasse por uma mulher negra. Bolsonaro respondeu: "Ô Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco. Meus filhos foram muito bem educados. E não viveram em ambiente com lamentavelmente o teu", bradou Bolsonaro. Sim, ele havia entendido errado a pergunta. Em vez de pessoa negra, ele havia entendido pessoa gay. E associou a promiscuidade e falta de educação. A confusão ajudou a entrevista a viralizar e aumentou a popularidade de Bolsonaro, que ganhou mais uma descoberta no programa seguinte. Mais uma cobertura no programa seguinte. Apesar das piadinhas, ele é doido e o Bolsonaro é tão louco que o gabinete dele é todo acolchoado, o CQC não deu o trabalho de fazer qualquer crítica ou correção a aquele discurso. Quem transmite uma ideia perigosa deve providenciar imediata raptação. Pera. Vamos comentar com ele antes de continuar aí. Aqui fala, né, quem é esse maluco? Foi quando o Felipe Neto conheceu o Bolsonaro. Foi um dos caras que causou o maior pesadelo da vida do Felipe. Já teve várias ameaças à mãe dele, família dele e etc. É por isso, quem é esse maluco? Quem é essa pessoa que fala disso? Fala que ser gay, você não nasce gay. Você se torna gay por falta de educação.
Então, lembrando, gente, pelo amor de Deus, gente, eu vou lembrar assim de novo. Tudo que eu falar aqui é sobre questão que estão no livro. Eu não vou falar sobre a minha opinião política e nem a opinião política dos outros. Eu tô falando da minha... Não, da minha não, pelo amor de Deus. Eu tô falando das informações que estão no livro. Se no livro tá falando que o Bolsonaro vai ser chato, Bolsonaro é o idiota, Bolsonaro é tudo isso, eu vou falar isso aí. Mas se no livro também tiver aqui o Lula é idiota, é imbecil, eu vou falar também. Se tiver falando bem do Lula no livro, eu vou falar bem por causa que vai estar aqui no livro. Se tiver falando bem do Bolsonaro, eu vou falar bem também. Porque isso vai estar escrito aqui. Eu não tô falando nada que não saia do livro. Que é... Agora continuando. Quem transmite uma ideia perigosa deve providenciar a imediata reparação do dano a que ela pode causar. Em uma apresentação televisiva de um grupo circense, como um engolidor de espadas ou um cuspidor de fogo, é preciso zelar por uma continuação explícita que indique que os telespectadores não devem repetir aquilo em casa e que se trata de ações de extremo perigo, executadas por profissionais treinados. Eu não posso gravar vídeos no meu canal fazendo brincadeiras com facas, sob o risco de a plataforma removê-los por incentivar as práticas de ações perigosas. É verdade, gente, se você mostrar tesoura, faca, o YouTube pode considerar isso aí como uma prática perigosa, você está incentivando para fazer. Galera, ó, vamos lá, se matem. Não. Vamos lá. Mas, esses mesmos princípios não vigoram quando a comunicação envolve racismo, xenofobia, homofobia, misoginia e outros comportamentos nocivos à sociedade. Sob a alegação de uma suposta liberdade de expressão, permitimos que atrocidades sejam ditas com a máscara da opinião e não cobramos dos veículos transmissores a obrigatoriedade dos avisos, alertas e correções necessários. Não que a entrevista com Bolsonaro devesse ter sido censurada, não é por aí. Mas acredito que um bom jornalismo deve fazer intervenções que questionem o entrevistado, que confrontem com os impropérios que ele diz. Que tá falando que ele acha que devia ter, tipo, o CQC, né, que o Felipe tá assistindo lá, acho que é um programa de TV, eu não conheço. O Felipe acha que o CQC devia ter questionado o Bolsonaro. Por que você acha que ser gay vem da educação dos pais que é colocado em casa? É isso que ele fala. O Bolsonaro se deliciou com a repercussão dos dois programas do CQC. Apesar de eleger deputado desde 1990, ele nunca havia tido tamanha rejeição. Ah não, gente, pelo amor de Deus. Ele nunca havia tido tanta projeção. Integrava o que os jornalistas chamavam de baixo clero. Desculpa, espirrei. Os jornalistas chamavam de baixo clero, ou seja, políticos inexpressivos. Sua atuação como parlamentar em PIF era pífia, com apenas 2 projetos aprovados ao longo da carreira. Um sobre isenção do imposto sobre produtos industrializados e com o que autorizava o uso de fosfoetanolamina sintética, o charlatanismo conhecido como a pílula do câncer. Entre os não aprovados, há maldades como proibir o uso do nome social para travestis e transexuais nos boletins de ocorrência e instituições de ensino e homenagens duvidosas, como nomear uma faixa de território marítimo de mar presidente de Médici, Amazônia Azul. Ó, gente, tá calor aqui no quarto meu. Não tô... Aqui, ó. Nos corredores de Brasília. Nos corredores de Brasília,
era conhecido por empregar funcionários fantasma, bem como seus filhos para a prática do crime que se popularizou como rachadinha. O público Ciro Gomes comentou essa peculiaridade de Jair Bolsonaro em 2022. Quem conhecia o Bolsonaro como eu, que fui contemporâneo dele como deputado federal, sabia. Bolsonaro roubava o dinheiro da gasolina, roubava o dinheiro de funcionário fantasma. O nome de funcionária era Natália. E eu tenho aqui como os documentos, por isso é que ele não me processa. Portanto, quando o CQC deu ao Bolsonaro a oportunidade de aparecer como um personagem popular, ele agarrou com unhas e dentes, empenhado em se pintar de verdadeiro defensor da moralidade brasileira, enquanto emitia opiniões que poucas pessoas tinham a coragem ou a burrice de levar a público. Entre 2011 e 2018, Jair Bolsonaro participou dezenas de vezes de grandes programas super populares e de grande audiência como principal convidado, como CQC, Super Pop, Pânico na Band e Casos de Família. Em 6 de abril de 2011, manifestantes foram até a Câmara dos Deputados protestar contra as falas do político no CQC. Já volto, gente. Cansei de ficar em pé, vou sentar agora. Um dos cartazes o retratou como o bigode de Hitler. Outro estampou uma foto do líder nazista, com a suástica, com a cabeça trocada pela de Bolsonaro, que comentou: muito bonito o cartaz. Quando lhe perguntaram o que sentia ao ser tratado como bigode de Hitler, ele respondeu: ficaria bravo se tivesse brinquinho, batom na boca e eles usassem isso em uma passeata gay. Mais uma vez, sua resposta viralizou. Pessoas inconformadas repercutiam aquela fala e a exaustão, exigindo que algo fosse feito contra aquele cara, aquele capaz daquela declaração homofóbica. Outros apenas riam e frisavam o quanto aquele homem era maluco. No mesmo dia, grupos neonazistas saíram em defesa de Jair Bolsonaro, contra a opressão da esquerda que queria silenciá-lo. Uma manifestação de apoio ao deputado foi marcada no vão do Museu de Arte de São Paulo, o MESP. O ato foi promovido nas redes sociais, administrado pelo movimento neonazista White Pride Worldwide, o orgulho branco pelo mundo. No post principal, o organizador dizia: vamos dar o nosso apoio ao único deputado que bate de frente com esses libertinos e comunistas. Será um manifesto cívico, portanto, levem a família, esposas e amigos. O ato ocorreu 3 dias depois, com confronto entre os manifestantes estudantes e ativistas defensores dos direitos da pauta LGBTQIAPN+. A polícia precisou intervir. Entre os neonazistas, a maioria carecas e encapuzados. Havia um homem que já tinha sido preso por arremessar uma bomba em direção a uma parada gay. Era uma época em que o apoio de Jair Bolsonaro ainda era considerado um disparate. Apenas neonazistas e skinheads tinham coragem de endossá-lo publicamente. Contudo, as ideias que ele defendia viralizaram na sociedade brasileira, e logo aquele apoio deixaria de ficar restrito a extremistas simpatizantes do nazismo. Peraí, gente. Sem se dar conta, Bolsonaro tinha dado o passo definitivo rumo à glória. Aquele era o homem que em 2010 havia dito em um programa da TV Câmara: se o filho começa a ficar assim meio gayzinho, ele leva um couro, muda o comportamento dele. No ano seguinte, em uma entrevista, a Playboy falou: prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. Assim, na mesma entrevista, disse: o cara vem pedir dinheiro para mim ajudar a usar o
aidéticos, a maioria é por compartilhamento de seringa ou homossexualismo. Não vou ajudar porra nenhuma. Vou ajudar o garoto que é decente. Então aqui foi falas do Bolsonaro. O Bolsonaro falou no programa de TV lá, né? Se o filho é meio gayzinho, ele leva um couro para aprender. Se ele prefere perder o filho dele num acidente de carro, e ele não vai ajudar ninguém, né? Ele ainda utiliza esse porra nenhuma, né? Então ele fala que ele não vai ajudar de jeito nenhum o homossexualismo. Após anos proferindo atrocidades atrás de atrocidade, Jair Bolsonaro, transformado em um personagem folclórico caricatural, começava a ser visto como uma opção viável pelo povo brasileiro. Ele nunca teve inteligência para prever isso, apenas se deixou levar. E é o que era para ter sido interpretado como monstruoso. Muita gente viu aquilo como cósmico, histriônico, mero exagero cênico. Qual foi a reação dos apresentadores da banca do CQC depois da primeira entrevista com Bolsonaro? Não foi chamar o deputado de criminoso, protótipo de ditador fascista, nem jogar numa pá de cal nas sementes de extrema-direita que havia aprontado. Não. Foi chamá-lo de doido, Bolsonaro é doido, nossa, ele é mesmo muito louco. Tu viu a última do Bolsonaro? Confesso que eu me dei muita risada dele dessa vez. Ha, que figura, tudo começa assim. É isso. Eu acho que eu vou parar aqui. Já deu 46 minutos de vídeo, já tá ótimo. Aí no próximo episódio a gente vai ler o Surge um Líder para a Extrema Direita. Nossa, gente. É muita coisa para ler ainda. Olha. Mas é isso, né, galera? Então esse foi o vídeo. Espero vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo, que nós temos 2 vídeos por semana, toda semana, e você não pode perder nenhum. Toda segunda e toda sexta tem vídeo novo. Gente, um beijo no coração de vocês, um abraço e até o próximo vídeo, que comece oficialmente 2026.